Shalom, shalom, Luciano Assunção, canal de Volta a Jerusalém. E antes de começar esse estudo, eu gostaria de agradecer a cada um de vocês. Passamos de mais de 1.000 inscritos no canal. A última vez que eu olhei estava com 1.015 inscritos, então eu queria agradecer a vocês e dizer que o parabéns é de vocês. O YouTube me mandou um parabéns pelo e-mail, mas o parabéns pertence a vocês, cada um que faz esse canal acontecer e que tem crescido com esses estudos. Nós vamos falar sobre o livro de João e Yohanan, no seu capítulo 1, versículo de 1 a 14, e nós vamos fazer um estudo aprofundado e entender o que é que João estava falando aí. É uma passagem que cria muitas buscas, né? As pessoas têm de entender o que é, muita discussão nesse assunto, e vamos esclarecer isso aí. Eu peço que vocês tenham humildade em recepcionar o assunto. Eu sei que tem muita gente que foi, por muito tempo, como eu também fui, por muito tempo, doutrinado de uma forma que a gente cria uma resistência a receber o novo conhecimento, né? É por isso que eu me preocupo em dar bases para vocês. Eu cito aonde está. E se vocês quiserem buscar, eu cito página, passagem, o livro. Eu faço questão de mostrar onde está para que vocês criem bases para esse estudo. Então, eu sei que tem gente que às vezes vem e resiste ali um pouco. Quando fala em Torá já tem medo. Mas, pessoal, Torá é algo bom. O Eterno deixou a Torá para poder o homem se basear. É um manual de vida do homem na terra, não é algo ruim não. Infelizmente passar essa mensagem que Torá parece que o peso da lei é algo ruim, não é. A Torá é como a bula do remédio, que muita gente não quer ler, mas ali está as instruções para que você faça de forma correta. Assim como o manual que vem em cada coisa que você compra, né? Às vezes a gente não quer ler o manual, quer fazer por conta própria, mas o manual está ali para poder lhe orientar. É por isso que nós temos um estudo onde mostramos que a palavra Torá vem do verbo Yará, que quer dizer orientar. É a mesma coisa. Então, Torá é algo bom, não é para ter medo. Tá ok? Principalmente o Bindenoa, que é o gentio, o filho de Noé. Entendeu? Mas vamos lá. Eu espero que... Eu estou muito feliz que esse é o estudo depois de 1.000 inscritos. Então, um parabéns é para vocês, para cada um de vocês. Não é da gente, não é do canal, é de vocês. Então, vamos lá. Eu vou ler o capítulo 1 de João. No começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas e nada do que existia foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida. E essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilhava na escuridão e a escuridão não conseguia apagá-la. Houve um homem chamado João que foi enviado pelo Eterno para falar a respeito da luz. Ele veio para que por meio dele todos pudessem ouvir a mensagem e crer nela. João não era a luz, mas veio para falar a respeito da luz. A luz verdadeira que veio ao mundo e ilumina todas as pessoas. A palavra estava no mundo e por meio dela Deus fez o mundo, mas o mundo não a conheceu. Aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu. Porém, alguns creram nele e o receberam. E estes, ele deu o direito de se tornarem filho de Deus. Eles não se tornaram filho de Deus pelos meios naturais, isto é, não nasceram como nasceram os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. Eu quero que vocês prestem bem atenção nesse versículo aqui, porque ele é a chave. Fala que a palavra se tornou um ser humano e morou entre nós,
cheio de amor e de verdade. Então, nós não temos dúvida de que a palavra, o verbo que aparece aqui é Yeshua, é Jesus, o Mashiach, o Messias. Ninguém discute isso. Ninguém discute isso, ainda bem. Então, se fica bem claro que Yeshua era também a luz. É isso que João está falando. Então, a palavra estava com Deus. E aí no versículo 14 fala que a palavra ela se torna um ser humano. Ou seja, quando Yeshua, a palavra, se tornou um homem terreno e veio à terra. Tá ok? Então vamos lá entender o que é a palavra. A palavra é Yeshua, mas a palavra também é o quê? Os mandamentos, a escritura do Eterno. Não é assim que nós nos referimos a ela? A palavra? Mas vamos comprovar isso lá no Salmo 119. É um salmo assim imenso, porém muito revelador. Eu julgo o Salmo 119 como um dos mais importantes aqui. E vamos entender aqui o que é que Davi fala. Nesse Salmo 119, é um salmo onde Davi fala o tempo todo da palavra, da luz e da Torá. Então, eu vou começar pelo versículo 89 do Salmo 119. Todos os versículos aqui que eu vou ler estão no Salmo 119. No versículo 89, ele fala: Ó Senhor Deus, a tua palavra dura para sempre. Ela é firme como o céu. Olha que interessante. Ó Senhor Deus, a tua palavra dura para sempre. E ela é firme como o céu. Ou seja, a palavra do Eterno, ela é para sempre. A Torá do Eterno, ela é para sempre. Então, infelizmente disseram que a lei foi revogada. A lei não foi revogada. Tá ok? As leis morais do Eterno, de manual do homem na terra, essas leis não foram revogadas. E onde é que a gente vê isso aqui? Essa mesma frase está no livro de Lucas, Lucas 16, 17. Ele fala praticamente o que Davi falou aqui. Porque Davi falou: Senhor Deus, a tua palavra dura para sempre e ela é firme como o céu. Como é que Lucas fala isso aqui em Lucas 16, 17? Ele fala: é mais fácil o céu e a terra desaparecerem do que ser tirado um simples acento de qualquer palavra da lei, da Torá. Ok? Olha como ele fala, né? Davi fala que ela dura para sempre como os céus. E aqui, Lucas ele faz uma relação com essa passagem. Lucas 16, 17. É mais fácil o céu e a terra desaparecerem do que ser tirado um simples acento de qualquer palavra da lei. Isso está no Novo Testamento, Brit Hadashah, ou seja, Nova Aliança. Tá ok? Então, vamos voltar lá no Salmo 119 e ver o que é que se tem mais. No versículo 102 do Salmo 119, ele fala: pois quero obedecer a tua palavra. Não tenho deixado de cumprir as tuas ordens, porque és tu que me ensina. Olha o que ele fala: quero obedecer a tua palavra. Então a gente vê que palavra está relacionada a quê? A lei do Eterno. Tá ok? Para você ver novamente outra relação de palavra, no versículo 103, Davi fala: como são doces as tuas palavras, são mais doces do que o mel. Aí versículo 104, continuação: por meio das tuas leis consigo a sabedoria, e assim detesto todos os caminhos da mentira. Olha o que é que Davi fala: como são doces as tuas palavras, são mais doces do que o mel, ou seja, a Torá do Eterno é mais doce do que o mel. E ele fala: por meio da tua Torá,
eu consigo o quê? A sabedoria, e assim detesto os caminhos da mentira. Tá ok? Então, assim, não temos dúvida que a palavra do Eterno é o mandamento do Eterno, é a lei do Eterno, é a Torá, né? Agora, como eu lhe falei, né? Infelizmente, passaram a ideia de que Torá era algo pesado, e aí distorcem o que, às vezes, Yeshua ou Shaul, Paulo, fala, para poder tentar justificar. Mas você vai lá no Salmo de Davi e você vê o Davi apaixonado pela Torá do Eterno, né? Ele fala que é pela Torá que ele consegue a sabedoria. E isso aqui, esse Salmo 104 vai ser outra chave para a gente entender João 1 ali. João 1, versículo 14. Dando continuidade, o versículo 105, nesse caso são sequências do mesmo versículo, ele fala: a tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos e é luz que ilumina o meu caminho. Não foi João que falou que a luz era Jesus, era Yeshua, lá no capítulo 1, que ele veio falar da luz, que o próprio Jesus era a luz? O versículo 105 do Salmo 119 fala: a tua palavra é lâmpada para guiar os meus pés, é luz que ilumina o meu caminho. Você vê que Davi está falando todo o tempo, né? Por meio da tua Torá eu consigo sabedoria, porque a tua palavra é lâmpada para guiar meus pés. É uma sequência, então palavra e Torá é a mesma coisa. Davi só fica ali alternando o termo. Tá certo? Agora, como eu falo, né? Passa a imagem de que Torá é algo pesado, é algo ruim, que a lei foi abolida, nada disso. A lei é um manual de sobrevivência do homem na terra, gente. Nada mais do que isso, entendeu? Mas vamos lá. Agora vamos ver como é que Davi julgava a Torá. Se ele estava feliz, se ele estava triste em fazer isso. No mesmo Salmo 119, no versículo 63, Davi fala: eu sou amigo de todos os que te temem, de todos que obedecem às tuas leis, ou seja, de novo a Torá. Certo? Esse é o versículo 63. Agora, ao que ele fala no versículo 97. Gente, eu não vou falar todos, porque o Salmo 119 é gigantesco, e Davi só fala disso o tempo todo. Como ele ama a Torá, como a Torá é luz para ele, como a Torá é caminho para ele, como a Torá é dar sabedoria para ele. E assim, eu queria que vocês pegassem o Salmo 119 e fossem estudando ele aos pouquinhos, que vocês agora vão ter um maior entendimento. Então, assim, é o que Davi fala no Salmo 97, tá? Ele fala: como eu amo a tua Torá, penso nela o dia todo. O teu mandamento está sempre comigo. O versículo 98. O teu mandamento está sempre comigo e faz com que eu seja mais sábio. Olha para isso. Seja mais sábio do que os meus inimigos. Então, assim, olha como Davi está sempre fazendo alusão à Torá, certo? E no versículo 103 ele fala: eu não suporto as pessoas falsas, mas eu amo a tua Torá. Novamente, Davi, versículo 113. Tá ok? Então, assim, agora a gente já conectou que palavra significa Torá. E, olha que interessante, que lá em João ele fala, né, que a palavra estava com o Eterno e o Mashiach, o Messias, ele é a própria Torá. Tá? Isso aí, por quê? Porque ele conseguiu cumprir toda a Torá. Entendeu? Ele não deslizou em nenhum dos mandamentos do Eterno. Então fala-se que o próprio Mashiach, ele é a própria Torá. É por isso que fala que a palavra estava com o Eterno. Porque Yeshua, ele é a própria Torá. E a gente vai ver isso, vamos esclarecer isso, agora com um livro que não está no cânon, entendeu? Um livro que não está no cânon, nem o cânon protestante, nem o cânon judaico. Por quê? Houve um concílio farisaico ali depois de Yeshua, salvo engano ali no 2º século depois de Yeshua, em que alguns livros da Septuaginta, que era aquela versão que existia traduzida em grego, né? Ali antes de Yeshua havia aquela versão já em grego, já havia uma versão traduzida em grego, que chamava de Septuaginta.
e julgaram que os livros que não tinham mais encontrado a versão em hebraico, eles não foram considerados no cânon. Por quê? Se perdeu de alguma forma. Não tinha mais os originais em hebraico. Então, assim, o concílio farisaico, ele decidiu deixar de fora. Não tem no original, é melhor que não coloquemos. Por quê? Pode ter sido traduzida uma ou outra palavra errada e só coloca livros que estão escritos com os originais em hebraico. Os que não tiveram que ser retirados. Mas isso não quer dizer que os livros são falsos. Isso não quer dizer que os profetas que falaram ali, naqueles livros, não existiram, entendeu? Então, um desses livros é o livro de quem? De Baruque. Baruque, ele foi o secretário de Jeremias, Jeremias, tá? Então, Baruque, ele foi o escriba ali de Jeremias. E Baruque, ele escreveu também no seu livro Baruque, né? Nós já falei. Por que o livro Baruque não entrou? Porque o concílio farisaico, ele determinou que os livros que eles não tinham mais os originais em hebraico, eles não colocariam. Foi dessa forma que foi determinado. E Baruque era um desses. E, segundo os manuscritos do Mar Morto, ele fala que só não foi encontrado versão no original em hebraico do livro de Esté e de um outro livro que não é Baruque. Ou seja, subentende-se que também acharam os escritos de Baruque. Porque eles falam que só o de Esté e um outro que eu não lembro agora o nome, que não foram encontrados. Entendeu? Então, eu creio que o de Baruque foi encontrado sim. Tá? Mas, independente, ele está na Septuaginta, a versão em grego, que foi feito antes ali de Yeshua. E já existia, porém, como eu falei, não encontraram mais um original em hebraico que pudesse comparar, então acharam melhor deixar de fora. Mas isso não quer dizer que o livro de Baruque é falso, tá? Então, olha o que Baruque fala no seu capítulo 3, versículo 38, tá? Olha o que ele fala. Primeiro, eu quero lembrar vocês novamente o que Davi falou no seu Salmo 119, versículo 105. Olha o que ele fala. 104, versículo 104. Por meio das tuas leis, ou seja, da Torá, consigo a sabedoria. Olha para isso. Por meio da tua Torá eu consigo a sabedoria. E olha o que é que Baruque fala aqui. Baruque, capítulo 3, versículo 38. Aí ele está falando, né? Depois a sabedoria apareceu na terra. A sabedoria apareceu na terra e ficou vivendo com seres humanos. Aí olha o que ele completa. Aí entra no capítulo 4 já de Baruque agora. No versículo 1, é a sequência. A sabedoria é o livro do mandamento do Eterno. Olha o que Baruque fala. Que a sabedoria, ela apareceu na terra e ficou vivendo com seres humanos. É exatamente isso que João está falando lá. A sabedoria, ela apareceu na terra e viveu com os seres humanos. E aí Baruque, no seu capítulo 4, que já entra na sequência, versículo 1, ele fala: a sabedoria é o livro dos mandamentos do Eterno. A Torá. A sabedoria é o que? A Torá. Entendeu? E ele fala, e essa sabedoria, ela apareceu na terra e viveu com os seres humanos. É exatamente o que João está falando no seu versículo 14, né? 1,14, que João fala que a palavra, ela habitou entre os homens. Entendeu? Então, é disso que João está falando ali. E o livro de Baruque, ele vem para completar. Tá ok? E como eu falei, né? O livro de Baruque não é um livro falso. É um livro que não tinha os originais. Então, antes que alguém questione, mas o livro de Baruque, ele não está no cânon. Não está. Mas o motivo que ele não está é porque os originais dele, em hebraico, não tinha mais sido encontrados, entendeu?
Mas já existia ainda a versão que foi traduzida do original para o grego, quando se criou a Septuaginta na época, e foi traduzida a partir do original. Só que ninguém conseguiu encontrar mais o original. E como eu lhe falei, né, agora os manuscritos do Mar Morto, possivelmente tem encontrado, porque os livros que não foram encontrados, eles não citam Baruque. Então, assim, o Baruque não está entre os livros que não foram encontrados. Pelo menos eles não citam Baruque como livro que não foram encontrados. E ele fala o seguinte lá, que foi encontrado ou fragmentos ou versão inteira de todas as escrituras. Então, como eu estou lhe dizendo, é provável que o livro de Baruque também tenha sido encontrado. Eu estou esperando chegar um livro que eu importei de fora, que trata justamente sobre os manuscritos do Mar Morto. Vai ser o meu próximo estudo e, quiçá, futuramente, transferir esse estudo para vocês. Tá ok? Então, assim, no João capítulo 1, versículo 14, é o que ele fala. A palavra se tornou um ser humano, morou entre nós, cheia de amor e de verdade. Nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. É a mesma coisa que Baruque estava falando. E quando foi que Baruque escreveu isso? Aproximadamente 500 anos antes de Yeshua, Baruque fala isso. Entendeu? 500 anos antes de Yeshua, Baruque vai e fala, capítulo 3, versículo 38, e ele fala, depois a sabedoria apareceu na terra e ficou vivendo com os seres humanos. A sabedoria é a lei, os mandamentos de Deus. É o que Baruque fala. A lei que existia para sempre. Todos os que têm a sabedoria viverão, mas os que abandonam morrerão. É a continuidade, né? Olha o que ele fala. A sabedoria é o livro dos mandamentos do Eterno. A lei que existe para sempre. Combinando com Lucas 16, 17 e com o que Davi fala também. E aí ele dá continuidade. Todos os que têm a sabedoria, ou seja, todos os que têm a Torá, viverão, mas os que abandonam morrerão. Né? Agora também, lógico, eles estão falando para israelitas aqui, entendeu? Mas serve para nós sim. Nós não estamos excluídos, entendeu? Nós temos as 7 leis de Noa, os gentios, né? Os Bnei Noa, chamados filhos de Noé. Tem 7 leis, e aí depois eu vou falar disso, porque tem que ter um aprofundamento. Mas isso aqui nos aproxima da profecia que eu sempre cito, que está lá em Ezequiel, que ele fala que o Mashiach viria e juntaria todos os povos. Isso nos aproxima por quê? Porque os próprios israelitas que ainda não conseguiram enxergar Yeshua como Mashiach, eles concordam com a mesma opinião. Eles concordam com a mesma opinião. E eu vou ler aqui um trecho do livro que se chama Yalkut Shimoni, que está no livro de Yeshayahu, que no caso é Isaías, página 429. E lá ele fala: pois no futuro o Eterno bendito seja, se sentará e explicará uma nova Torá, que será dada por Mashiach. Ou seja, a palavra que estava com o Eterno e a palavra veio e habitou. E essa palavra era a luz. Quem falou isso? João. Quem previu isso 500 anos antes? Baruque, o profeta Baruque, que era o secretário escriba de Jeremias. Esse estudo foi um estudo mais aprofundado. Espero que vocês gostem. Espero que vocês parem, reflitam sobre as passagens. Vai lá, confere na tua Bíblia, passo a passo. Anota direitinho. O que hoje o gentio precisa, né? Os filhos de Noé precisam, é firmar as suas raízes na sua fé. Por quê? Porque está vindo uma onda onde as pessoas vão tentar tirar você dos pés de Yeshua. E se você não tem base para provar que Yeshua é o Mashiach, conforme os ensinamentos judaicos, conforme os ensinamentos gentílicos, você pode ser atingido por essa onda, entendeu? Então, assim,
você precisa, certo? Como ele fala, né? Quem tem a sabedoria viverá, né? Foi o que o Baruch falou ali. E a sabedoria é o quê? É o conhecimento das Escrituras, é o domínio. E a gente tem que aproveitar isso ao máximo, certo? Se vocês forem olhar, não são poucas pessoas que conseguem passar esse tipo de ensinamento, porque eles não são fáceis. Eles precisam de leitura em hebraico, eles precisam de leitura em inglês, e isso cria uma dificuldade. Então, assim, vamos aproveitar. E é o que eu sempre falo, se você é um discípulo de Yeshua, sábio, você vai buscar o conhecimento, você vai se aprofundar para que tuas raízes sejam firmes, ok? Shalom, shalom, que o Eterno abençoe e guarde todos vocês.